Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Quando Juliano aperta o botão, algo acontece. Um pequeno detalhe, sutil, escondido na mão de Beatriz. E é isso que faz tudo virar de cabeça para baixo. Juliano não faz ideia de que acabou de cometer o maior erro da sua vida. Não, o que diabos está acontecendo? Grita Beatriz, em pânico. Ela fica paralisada. Todo o seu corpo treme ao ver Juliano parado bem na sua frente, apontando diretamente para ela. Juliano dá um sorriso frio, debochado. E aí? Cadê a coragem agora? Toda aquela valentia sumiu. Beatriz tenta respirar fundo, mas o ar parece ter desaparecido. Ela sente a asma começando a se manifestar. Seus olhos ficam vermelhos, marejados. Com a voz fraca e embargada, ela implora: por favor, abaixa isso. Juliano cai na risada. O que é isso? Tá passando mal? Ninguém vai vir te salvar. Somos só eu e você, mais ninguém. Beatriz respira com dificuldade. Seu rosto empalidece. Tudo começa a escurecer, até que ela cai no chão, quase desmaiada. Juliano observa tudo e ri ainda mais alto. Com total frieza, guarda o objeto na cintura e diz: isso sim é ótimo. Não preciso fazer nada. Você vai acabar com tudo sozinha. E para mostrar que eu não sou tão cruel assim, vou fazer questão de mandar a melhor coroa de flores. Beatriz tenta pedir socorro, mas não consegue emitir som algum. Juliano sai da pensão. E antes de ir, ele ainda tranca a porta por fora. Ele não imagina que justamente esse gesto é o erro que vai lhe custar caro. Lá dentro, Beatriz está caída no chão. Ela mal consegue respirar. Seus olhos estão vidrados. O corpo todo treme e vai ficando cada vez mais fraca. De repente, a porta se escancara. Bia aparece e fica em choque ao ver a irmã lutando pela vida, naquele estado crítico. Beatriz tenta falar, usando as últimas forças. Só. Bia congela. Seus olhos se arregalam. Lembranças horríveis do que ela fez com Beatriz invadem sua mente. Mas em vez de se aproximar, Bia dá um passo para trás. Ela se vira e desaparece no corredor. Beatriz fica sozinha, desesperada, revoltada. A raiva toma conta. Em meio às respirações entrecortadas, ela entende uma verdade dolorosa. A irmã mimada nunca quis de verdade se reconciliar com ela. O mundo ao seu redor vai sumindo. Sua consciência se esvai. Beatriz começa a se entregar. Mas então, passos apressados ecoam. Bia voltou. Beatriz acha que está delirando. Mas não. Bia corre até ela. A abraça com força. E entre lágrimas, ela diz: eu tentei encontrar o aparelho de oxigênio e os remédios, mas não achei. Vamos, eu vou te levar pro hospital. Aguenta firme, Beatriz. Diz Bia, tremendo, enquanto levanta a irmã nos braços. Beatriz olha para a irmã, os olhos turvos. Ela não consegue acreditar que Bia realmente está ajudando. Mas o mais assustador é que Beatriz já está há tempo demais sem oxigênio. Ela pode ter sequelas graves e irreversíveis. Ao mesmo tempo, na casa de Maristela, Juliano entra pela porta, com o rosto satisfeito e a voz triunfante. A senhora não vai acreditar. Aquela garota insolente teve a ousadia de me desafiar. Maristela franze a testa. A Beatriz. Juliano assente com a cabeça, sorrindo de lado. Eu dei uma lição nela. Ela ficou tão apavorada que teve uma crise de asma na minha frente. Se a senhora tivesse visto, foi hilário. Maristela olha para o filho, confusa. Então quer dizer que ela tá acabada. Juliano se joga no sofá, com um sorriso cínico. Nem milagre salva ela agora. Acabou pra ela, mãe. Enquanto isso, no hospital, Bia corre, gritando desesperada: alguém me ajuda, por favor. Minha irmã, ela não consegue respirar. Já fazendo mais de 15 minutos sem oxigênio. Imediatamente, uma equipe médica aparece. Beatriz é levada direto para a sala de emergência. Bia está em choque, quase em pânico.
Ela pede o telefone da recepção. Com as mãos trêmulas, liga para os familiares. Poucos minutos depois, Clarice e Beto chegam correndo ao hospital. Clarice, ao ver Bia, pergunta aflita: "Cadê a Beatriz? O que aconteceu com a minha filha?" Bia abaixa o olhar, com a voz embargada: "Foi o Juliano. Ele foi até a pensão. Disse que queria falar comigo. E quando entrei na sala, encontrei ela, quase, sem vida." Clarice arregala os olhos. Seu rosto se enche de fúria. "Isso não vai ficar assim. Quando eu tiver certeza que a Beatriz está fora de perigo, eu mesma vou dar um presentinho pro Juliano. Ele vai aprender com quem foi se meter." Beto se vira para Bia, com voz firme e preocupada. "Então quer dizer que foi você quem salvou a Beatriz?" Bia apenas acena com a cabeça, quase sussurrando: "Eu só tentei ajudar. Mas ela está muito fraca. Eu não sei o que vai acontecer." Clarice puxa Bia para um abraço apertado, com carinho, mas também com preocupação nos olhos. "A Beatriz é uma guerreira. Ela vai resistir. E você, Bia, esse gesto seu foi a coisa mais linda que já vi de você. Percebe isso? Se ainda estivesse com os Alencar, talvez nunca tivesse feito algo assim." Bia sorri de leve, tímida. De repente, ela murmura algo e se afasta, entrando pelos corredores do hospital. Beto a observa, franzindo a testa, como se sentisse que Bia está prestes a fazer algo importante. Alguns minutos depois, um médico sai da sala de emergência. O semblante é sério. Clarice e Beto correm até ele e perguntam ao mesmo tempo: "Então, doutor, como está a Beatriz?" O médico respira fundo, prestes a anunciar uma notícia que pode mudar tudo. O médico suspira. Sua voz sai pesada. "Beatriz ficou tempo demais sem oxigenação. Tememos que isso possa ter afetado a capacidade motora dela. Neste momento, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Só quando ela acordar é que teremos uma resposta." Então ele balança levemente a cabeça. "Rezem por ela." Beto desaba na cadeira. As lágrimas escorrem sem parar. Ele chora como uma criança. Clarice fica atordoada. Mal consegue se manter de pé. Seu corpo inteiro treme de dor e medo. Bia permanece ali, em silêncio, tomada por um profundo sentimento de culpa, por ter chegado mais tarde do que a irmã precisava. Mas então, em meio às lágrimas, a expressão de Clarice começa a mudar. A dor se transforma em raiva, se transforma em ódio. A voz dela treme, mas é firme e determinada. "Chega. Isso não vai ficar assim. O Juliano vai pagar por isso. E dessa vez, ele não vai escapar." Pouco depois, Clarice chega em frente à mansão dos Alencar. Ao lado dela, está um delegado de polícia. Juliano abre a porta, sem demonstrar surpresa alguma. Ele exibe um sorriso falso. "Em que posso ajudar?" Clarice não se contém. Sua voz explode, carregada de fúria. "Pare de fingir, seu desgraçado. Você sabe muito bem o que fez com a minha filha." Juliano ergue levemente as sobrancelhas, fingindo espanto. "Com a Bia, eu não fiz nada com ela." Clarice quase parte para cima dele, mas o delegado a segura a tempo. A voz dela sai trêmula de raiva. "A Beatriz está em estado grave no hospital. O que foi que você fez com ela? Confesse." Juliano dá de ombros, impassível. "Eu não fiz nada. Só fiquei sabendo agora que essa garota está doente." Maristela, atrás do filho, intervém com frieza e desprezo. "Eu posso afirmar. Meu filho não saiu de casa hoje. Tínhamos coisas mais importantes para nos preocupar do que com a saúde dessa garota aí." Clarice está prestes a perder o controle. Seus olhos brilham de fúria, até que, de repente, uma voz grita à distância: "Mentira." Todos se viram. Bia está parada diante do portão. Ela respira com dificuldade. A voz embargada, mas firme. "Foi meu pai quem esteve na pensão antes da Beatriz passar mal. Ele ameaçou a minha irmã." Juliano empalidece. Lança um olhar rápido ao delegado e se apressa em dizer: "Não acredite no que ela diz. Ela está com lapsos de memória. Eu estive na pensão bem mais cedo."
e a Beatriz nem estava lá. O delegado mantém a calma. Por ora, vamos registrar todos os depoimentos. Clarice, impaciente, vira-se para o delegado e diz entre dentes: então, vai esperar o que mais? Quantas provas ainda precisa para começar a investigar esse homem? Clarice fala entre dentes, com o olhar afiado como uma lâmina. Como é que é? Você vai acreditar nesses dois? Eles estão sendo investigados pelas próprias mentiras que criaram. Em seguida, ela se aproxima. Chega bem perto de Juliano. E sua voz, embora baixa, carrega uma ameaça direta. Se a Beatriz não sair dessa, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Eu juro. Juliano empalidece. Seu sorriso arrogante desaparece. E no lugar, surge uma raiva contida, visível no brilho dos olhos. Poucos minutos depois, um homem entra na mansão dos Alencar. É o advogado da família. Juliano franze a testa. O que você está fazendo aqui? O advogado responde prontamente. Acabou de surgir uma nova acionista na perfumaria carioca. Maristela reage com indignação. Como assim? Que ações são essas? De onde elas vieram? O advogado segue, calmo. As participações foram transferidas por Zélia e Clarice. A nova acionista agora detém um quarto das ações da empresa. As palavras caem como uma bomba. Juliano e Maristela ficam paralisados. Trocam olhares, assustados, nervosos. Juliano pergunta, quase engolindo seco: quem é essa acionista? O advogado responde, pausadamente: Branca Rangel. Juliano franze o senho. O nome lhe soa completamente estranho. Já Maristela, sua expressão muda imediatamente. Ela dá um passo para trás, olhos arregalados, em choque. Não pode ser. Juliano, confuso, insiste: mãe, quem é essa mulher? Maristela, com as mãos trêmulas, ignora o filho. Ela se vira para o advogado, decidida: quero uma reunião de emergência. Eu não vou permitir que essa mulherzinha tome a minha empresa. Enquanto isso, no quarto de hospital de Beatriz, doutora Pimenta entra. Beatriz continua desacordada, imóvel. Ele se inclina e sussurra: o doutor Juliano mandou um presentinho para você. Então, ele manipula o equipamento de soro e sai do quarto, em silêncio. Mas o que ele não percebe é que uma enfermeira testemunha tudo, por acaso. Na sala de espera, Clarice e Bia voltam, tentando acalmar Beto. Clarice fala com delicadeza: eu liguei para o Raimundo. Ele já está a caminho. Beto permanece sentado, imóvel. Sua voz sai abafada: eu só quero qualquer notícia sobre a Beatriz. Nesse instante, o médico reaparece. Seu semblante ainda é tenso. A Beatriz está com os sinais vitais estáveis. Beto se levanta, alarmado. Então, por que ela ainda não acordou? O médico balança a cabeça. É isso que nos preocupa. Pelo quadro clínico, ela já deveria ter despertado. Mas até agora, nada. A enfermeira próxima ouve a conversa. Ela franze a testa e parece se lembrar de algo importante. Ao mesmo tempo, em outro lugar, doutora Pimenta encontra Juliano novamente. Recebe uma quantia em dinheiro do rapaz. Juliano fala em tom baixo. Como combinado. Fique atento. Posso precisar de mais um serviço seu. Maristela se aproxima e interrompe. Já chega. Estamos atrasados para a reunião. Minutos depois, na sala de reuniões da empresa, Maristela e Juliano já estão sentados, ambos tensos. Juliano vira-se para a mãe e pergunta: mãe, a senhora ainda não me disse quem é essa tal Branca Rangel? Nesse momento, a porta da sala se abre. Zélia entra, com um sorriso sutil e enigmático. Não precisa se preocupar, querido. Branca Rangel acabou de chegar. Juliano fica paralisado. Seus olhos estão fixos em Zélia, ou melhor, Branca Rangel. A verdade foi revelada como um choque direto em sua mente. Maristela fica pálida. Seus olhos se arregalam, os lábios tremem. É como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E uma enxurrada de memórias antigas e confusas volta à tona.
Zélia solta uma gargalhada alta, com um tom irônico e triunfante. O que foi, meus queridos? Estão surpresos? Apostaram que nunca mais me viriam, ainda mais como a nova presidente, não é? Juliano balbucia, entre confusão e raiva. Que absurdo é esse? Você inventou um nome falso, só para roubar nossas ações. Zélia, calma, mas com palavras afiadas como lâminas. Acho que você ainda não entendeu. O único nome falso aqui é Zélia Godoy. Eu sou Branca Rangel, esposa do verdadeiro criador da fórmula Amor, Sempre Amor. Ela faz uma pausa, e então diz, com firmeza, aquele cuja criação vocês roubaram, sem dar nenhum crédito. Maristela começa a ofegar. Seu rosto fica vermelho, a pressão sobe. Ela desmaia e cai da cadeira, completamente em choque. Juliano se desespera, mas ainda não entende totalmente o pesadelo que se aproxima. Ele pergunta, atônito: espera aí, você era a esposa daquele ninguém que criou a fórmula? Zélia responde entre dentes, os olhos cheios de ódio. Aquele ninguém se chamava Rafael Rangel, um perfumista brilhante, mas que nunca teve oportunidade. Ele veio ao Rio cheio de esperanças. E o que ele recebeu em troca? Sua fórmula foi roubada, transformada em produto exclusivo da perfumaria carioca. E aquele sabonete se tornou o mais vendido do país. Maristela, ainda tonta, tenta retrucar, fraca. Não foi bem assim. Zélia a encara firme, com a voz dura. Foi sim. Eu estava lá. Na época, eu estava grávida, esperando nosso primeiro filho. Me lembro perfeitamente do olhar desesperado do Rafael ao voltar para casa de mãos vazias. Quando ele viu a fórmula sendo usada, ele quis reagir, denunciar. Mas vocês sabiam disso e sabotaram o carro dele. Ela engole em seco e continua, com a voz embargada. Eu perdi meu marido e perdi meu filho no mesmo dia. Juliano não tem palavras. Maristela está em estado de choque. Zélia abaixa o tom, mas sua voz é firme como nunca. Eu jurei que um dia voltaria. 18 anos se passaram e esse dia chegou. Ela olha ao redor da sala, com firmeza. A perfumaria carioca agora é minha. Maristela, trêmula, segura o braço do filho e murmura: você está falando o quê? Zélia sorri, com a serenidade de quem fez justiça. Eu sou agora a acionista majoritária. Sou a nova presidente da empresa. E fiz isso pelo meu marido e pelo meu filho, que nunca conheci. E agora, vocês dois estão fora. Saiam. Levem tudo com vocês. Juliano se move, querendo reagir, mas ao ver os seguranças se aproximando, ele recua. Sem dizer uma palavra, ajuda sua mãe a sair da sala. Maristela anda cambaleante, como se estivesse num pesadelo. Antes de cruzar a porta, ela se vira, amarga, e diz com os dentes cerrados: isso não vai acabar assim. Aproveite enquanto pode. Quando Juliano e Maristela são levados para fora da sala de reuniões, Zélia se senta na cadeira da presidência. Ela passa suavemente a mão sobre a mesa de madeira polida e sorri, sussurrando com satisfação: finalmente, a perfumaria carioca é minha. No hospital, Raimundo está sentado ao lado de Beto. Seu rosto revela impotência. Ele tenta consolar o filho, mas nenhuma palavra consegue acalmar aquela angústia. Beatriz ainda não acordou. Depois de um tempo, Beto se vira para o pai. Sua voz é séria, contida. É verdade que o senhor não permitiu que a mamãe Lígia se aproximasse da gente. Raimundo fica paralisado. Seus olhos se arregalam. A sua mãe disse isso. Beto responde em voz baixa: não, mas eu ouvi uma conversa entre ela e a tia Vera. Eu só queria ouvir da sua boca. Raimundo abaixa a cabeça. As lágrimas começam a escorrer. Sua voz sai embargada. Eu queria me vingar da sua mãe. Eu me senti traído. Não tive a generosidade, nem o entendimento de ver que uma mulher também pode viver de forma independente, sem precisar de um marido. Beto tenta conter a emoção, mas sua voz treme de indignação. Então, o senhor queria que a gente também sofresse,
Queria que a gente virasse as costas para a mulher que sempre amamos. O Senhor entende o que fez. Foi o Senhor que plantou o ódio dentro da gente. Raimundo desaba. Ele não consegue mais conter o arrependimento. Eu sei. Eu errei. Naquele momento, eu não conseguia pensar direito. E agora, me arrependo profundamente. Beto encara o pai, com os olhos cheios de dor, e diz, frio: mas agora é tarde demais. Passei anos culpando a minha mãe, quando, na verdade, eu devia ter me revoltado com o Senhor. Então ele se afasta. Raimundo chama: Beto, espera. Mas o rapaz não olha para trás. Raimundo fica parado no corredor do hospital, com o coração pesado, como se tivesse perdido o que mais amava. Pouco tempo depois, Raimundo reencontra Lígia por acaso. Ao ver seu rosto inchado e molhado de choro, ela pergunta, surpresa: Você estava chorando. O que aconteceu? Não me diga que, a Beatriz. Raimundo a interrompe. Sua voz é baixa, carregada de dor e coragem. O que aconteceu? É que um pai irresponsável afastou uma mãe de seus próprios filhos. Lígia arregala os olhos. Fica em silêncio. Raimundo dá um passo à frente. Sua voz se rompe. Eu vim te pedir desculpas. Eu percebi que nunca deveria ter envolvido nossos filhos nos nossos conflitos. Eu me senti um lixo. Desde o dia em que você foi parar no hospital e vi nossos filhos te abraçando, chorando. Eu só queria poder voltar no tempo. Ele respira fundo, a dor transbordando. Eu queria que você tivesse sido a mãe que merecia ser. Não perfeita, mas do seu jeito. Eu queria ter te perdoado antes. Eu queria ter te apoiado nos seus sonhos. Eu queria ter sido o homem que você merecia. Lígia quase não acredita no que está ouvindo. Sua voz treme, emocionada. Ai, Raimundo, eu sonhei tantas vezes com essas palavras. Ela enxuga as lágrimas. Um sorriso suave surge em seu rosto. É claro que eu te perdoo. E eu acredito que ainda podemos, juntos, nos tornar os pais de quem nossos filhos vão se orgulhar. Se você também se emocionou com esse pedido de perdão tardio do Raimundo, deixe um comentário aqui embaixo. Dedo indicador apontando para a direita. Que nota você daria para essa cena? De 0 a 10? Estrela brilhante. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se você acredita que todo mundo merece uma chance para consertar seus erros. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos de Garota do Momento. Os dois se abraçaram com força, sem imaginar o horror que estava prestes a acontecer no hospital. Naquele momento, Clarice viu que Beto estava profundamente abalado. Ela se aproximou com delicadeza e perguntou: Você não quer ir para casa tomar um banho? Ficar aqui se preocupando desse jeito não faz bem, meu filho. Beto balançou a cabeça, decidido. Não, eu não vou sair daqui, até que a Beatriz acorde. De repente, Bia apareceu correndo, com o rosto pálido, visivelmente assustada. Mami, eu acabei de perceber uma coisa. Tive uma ideia. Para impedir tudo isso, eu já volto. E saiu correndo, sem esperar resposta. Clarice franziu a testa, confusa. O que será que deu nela? Beto suspirou, cansado. Faz tempo que eu parei de tentar entender a Bia. Minutos depois, o Dr. Pimenta surgiu, empurrando uma maca, acompanhado por uma enfermeira. Ao entrarem no corredor deserto, a enfermeira tirou a máscara. Era Maristela. Na maca, debaixo do lençol branco, o homem se mexeu levemente. Era Juliano. Ele sussurrou: Já chegamos no quarto da Beatriz. Pimenta respondeu baixinho: Ainda não. Precisamos passar por Clarice e Beto. Tente se manter calmo. Maristela apertou os punhos do jaleco, emocionada. Perdi a fábrica inteira hoje. Agora, não tenho mais nada a perder. Eles seguiram em direção à área de espera. De longe, Maristela avistou Clarice e Beto, ambos claramente aflitos, esperando por notícias. Ela olhou ao redor, mas nada da Bia, se perguntando onde a garota teria se metido. Ao se aproximarem do corredor que levava aos quartos, Beto virou a cabeça na direção deles. Pimenta ficou tenso, reconhecendo aquele olhar.
Desviou o rosto rapidamente, evitando contato. Beto estreitou os olhos e começou a se aproximar. Pimenta acelerou o passo com a maca. Maristela veio logo atrás. Clarice, ao notar o comportamento do filho, correu para interceptá-lo. O que foi? Por que essa cara? Beto respondeu, com o olhar desconfiado. Acho que acabei de ver o Dr. Pimenta. Clarice retrucou. Ele está sendo investigado. Mas ainda é médico, Beto. Beto balançou a cabeça. Eu não confio nele. E não é pro outro lado o quarto da Beatriz. Clarice respondeu. Mas nada funcionou. Parece que você não tem medo de mim. Mas você sabe muito bem o que eu fiz com a Valéria. E sabe que posso fazer o mesmo com você. Maristela, nervosa, interrompeu. Por favor, acaba logo com isso. A gente não tem tempo. Juliano respondeu. Calma. Eu sei que essa garota tá ouvindo, e quero que ela ouça tudo. Aproximando-se ainda mais, ele continuou. Fica tranquila. Logo você vai se reencontrar com sua mãe. E por favor, mande lembranças minhas para Valéria. Ele ajustou o fluxo do soro de Beatriz. Ficaram em silêncio, esperando os batimentos cessarem. Mas nada aconteceu. Juliano, confuso, perguntou. Porque ainda tá normal. De repente, a porta se escancarou. Era Bia. Juliano e Maristela ficaram paralisados, em choque. Bia gritou. Aquela cena fazia parte do plano dela. Do nada, a cortina no fundo do quarto foi puxada. Juliano se viu frente a frente com Alfredo, Sérgio e várias câmeras transmitindo ao vivo. Maristela entrou em pânico. Juliano ficou atônito, incapaz de acreditar que sua filha o havia traído mais uma vez. Beatriz se sentou e disse: Parece que meu anjo da guarda é forte mesmo. Clarice e Beto também entraram, surpresos com o plano de Bia. A patricinha mimada se aproximou do pai e falou. O médico disse que encontrou sedativo no soro. E eu entendi na hora o que estava acontecendo. Conhecendo o seu ego inflado, eu sabia que você viria. Então entrei em contato com o Alfredo e o Sérgio. E agora, estamos transmitindo tudo ao vivo para toda a ala. Desesperado, Pimenta tentou fugir. Mas assim que abriu a porta, deu de cara com o delegado. Juliano e Maristela sentiram o mundo desabar. Sabiam que, dessa vez, não havia mais saída. Vários policiais invadiram o quarto e prenderam Pimenta, Maristela e Juliano. Os mocinhos ouviram os gritos dos vilões ecoando pelo hospital, sentindo, enfim, que a justiça foi feita. Emocionada, Beatriz abraçou forte Bia. Mais uma vez, você salvou a vida da mamãe. Clarice, orgulhosa, viu suas duas filhas finalmente em paz. Beto envolveu sua noiva em um abraço apertado e sussurrou. Você quase me matou de susto. Beatriz acariciou a barriga e disse. Você vai se surpreender ainda mais, quando souber da novidade. E chegamos ao final do vídeo. Se você também está ansioso, acompanhando cada reviravolta dessa novela com a gente, então não se esqueça. Curta o vídeo se você se emocionou com a virada da Bia. Inscreva-se no canal para não perder as novidades quentes e os spoilers mais recentes da sua novela favorita. Obrigada por ter ficado com a gente até o fim. Nos vemos nos próximos vídeos. E você, está assistindo de onde? Conta pra gente aí nos comentários.